Senhor Jesus, um dia em glória virá o Senhor. Senhor Jesus, nos prepara para esse dia, para nós encontrarmos com o Senhor. Senhor, para nós sermos arrebatados, sermos dignos da glória do Senhor. Senhor, na sua vinda oculta, ó Senhor Jesus, quando o Senhor vai arrebatar os vencedores, Senhor, que nós possamos estar neste grupo daqueles que perseveram até o fim. Esses serão arrebatados, esses estarão na glória com o Senhor, esses estarão na plenitude, Senhor, como o Senhor é. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos leva a considerar essa possibilidade, Senhor, de o Senhor nos salvar da hora da provação, que há de sobrevir sobre este mundo. Ó Senhor Jesus, nos prepara, Senhor, nós queremos ser os teus servos, fiéis e prudentes, Senhor, aqueles que almejam, aqueles que amam o Senhor, e aqueles também que amam a sua vinda. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui esta noite. Senhor, não é por acaso, o Senhor que nos trouxe aqui. Senhor, por isso agora coloca nossa mente no Espírito, Senhor, para nós considerarmos o amor reverente à Tua palavra. Senhor, nós queremos ouvir com diligência, Senhor Jesus, a ponto de ruminarmos a Tua palavra, que a Tua palavra possa nos transformar. Senhor Jesus, ela é poderosa para fazer isso, ela é poderosa para salvar as nossas almas. Senhor, não importa a maneira que nós chegamos aqui, o Senhor quer fazer um trabalho em nós, um trabalho de transformação, um trabalho de encorajamento. Senhor Jesus, o Senhor quer dar toda assistência para nós essa noite. Senhor Jesus, por isso unge a nossa boca, Senhor, abra os olhos espirituais, os olhos do nosso coração, coloca a nossa mente no Espírito, para que possamos ser aquela boa terra. Trabalha em nós, Senhor. Senhor Jesus, remove as pedras, ó Senhor Jesus, para que possamos frutificar, Senhor, a 30, Senhor, a 60, a 100, a 60 e a 30 por 1. Senhor, nós queremos ser essa boa terra, que é esse coração, Senhor Jesus, que acolhe com mansidão a Tua palavra. Jesus é o Senhor. Senhor, vem encabeçar essa comunhão, Senhor, na Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa semana nós iniciamos esse livro, esse volume do Alimento Diário, que é o segundo da série de 6. Na verdade, nós temos, cada um tem 4 semanas, então durante 6 meses nós desfrutaremos desse tema. Nós já estamos no segundo livro. No primeiro houve as 4 mensagens, e agora é a primeira mensagem desse volume, que é a 5ª mensagem, a 5ª de 24 mensagens. Esse assunto que o Senhor está falando para nós, a nossa missão. Qual que é a nossa missão? A edificação do corpo de Cristo. Então o Senhor já também falou conosco sobre esse assunto no semestre passado, quando ele falou do livro de Mateus, falou do reino, falou da edificação da igreja, e agora o Senhor está nos encorajando a continuar nesse assunto que é muito importante, que é a nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. E a base bíblica para esse estudo é Efésios. Como o Nilton falou na semana passada, Efésios é considerado por muitos estudiosos, muitos teólogos, como o coração da Bíblia, e são unânimes em dizer isso. E Efésios, como de fato, tem muitas revelações, muitas pepitas maravilhosas. Haja vista que nós já passamos, desfrutamos dos versículos que estão ali em Efésios por muitas vezes. Já até fizemos um estudo, eu acredito que há uns 25, 28 anos atrás. Ó Senhor Jesus, estamos ficando velhos, hein? Nós fizemos um estudo continuado do livro de Efésios. Aí eu tendo comunhão com o Edmar e a gente estava lembrando que na época o foco era a dispensação do Pai, do Filho e do Espírito produzindo a igreja, né? E dispensação no grego é o mesmo que economia. Então era a economia de Deus, a administração de Deus. Qual que era a administração? O dispensar aquelas bênçãos, né, que a gente inicia Efésios ali, bendito Deus e Pai. Paulo faz aquela declaração, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado
com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí ali começa a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito. E por fim gera a igreja, né? Mas a ênfase agora não mudou muito, irmãos. Claro que o Senhor vai revelando mais para nós. Mas nós ainda estamos falando da edificação da igreja, que é a nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Então, como hoje é a 5ª mensagem desse volume, tem uma pergunta interessante nesse volume, olha. Como posso ser feliz? Ao longo da mensagem, nós vamos falar um pouco dessa pergunta. Mas a nossa intenção aqui essa noite é falar da bênção do Espírito. Qual é a bênção do Espírito? O selo e o penhor. Nas 5 primeiras mensagens, uma foi a mensagem introdutória. Acho que foi até o Éder que falou. A segunda mensagem foi a mensagem do Tom. Ele falou das bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A outra mensagem foi o Niltinho, que falou sobre a bênção do Pai. Qual era a bênção do Pai mesmo, irmãos? A bênção do Pai, a escolha e a predestinação. E aí ficou muito claro para nós a revelação sobre a predestinação. Que a predestinação, ela está relacionada com o crer, com a fé. Segundo a presciência de Deus, conhecimento antecipado de Deus, nós fomos eleitos. Então, a predestinação ficou mais claro para mim, não sei se ficou mais claro para vocês. Porque eu sempre acreditei na predestinação. Primeiro porque a Bíblia diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E que Deus Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para a filiação. Então, Deus fala da predestinação. E nós aprendemos um pouco mais que o que é predestinação? Predestinação é marcado para um destino. Ó Senhor Jesus. E nós cantamos hoje que o nosso destino é a glória. Certo? Nosso destino é a glória. Nós estávamos andando de acordo com a vaidade dos nossos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida. Nos deu vida. Ele nos salvou, mas não salvou para a gente continuar do jeito que a gente é, não. Ele quer nos transformar para a sua glória. Ser igual a Deus em vida e natureza, não em deidade. Então a bênção do Pai está relacionado com a escolha. Ele nos escolheu nele, nós somos eleitos nele, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. E também ele nos predestinou. Então, a predestinação não é um assunto aleatório. Deus não predestinou de uma forma aleatória as pessoas. Eu gostei da Tatiana, então eu vou predestinar a Tatiana e não importa o que aconteça, ela já está predestinada mesmo. Não! Segundo a presciência de Deus, Tatiana, antes de você nascer, antes da fundação do mundo, antes do ventre materno, Deus, segundo a sua presciência, ele sabia que você ia ouvir a palavra, e ouvindo a palavra, ele ia crer na palavra, então ele ia ter um encontro com essa eleição e com essa predestinação. Por que Paulo fala sobre isso em Romanos 9 e 10? Ele fala assim, não eram os gêmeos ainda nascidos, mas Deus escolheu a Jacó e aborreceu-se de Esaú. É porque ele já sabia. Porque ele sabe todas as coisas. Porque para Deus não existe a questão tempo. Ele é o Pai da eternidade. Ele habita a eternidade. Ele é o eterno. Então, na janela do tempo, ele já sabia, Débora, que um dia você ia dobrar o seu joelho, você ia confessar Jesus como seu Senhor com a tua boca, e você iria crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, a predestinação, ela está relacionada com o crer, com a fé. Ó Senhor Jesus. Então, não é predestinação aleatória. Porque tem gente que fala de predestinação aleatória, então acha que o sujeito não precisa ouvir o evangelho, porque ele já foi predestinado. Então, ele vai ter um encontro com Jesus um dia na vida. Não se iluda. Porque no mesmo trecho que Paulo falou, da predestinação, ele fala assim, quão formosos são os pés que anunciam o evangelho. Aquele que anuncia as coisas boas. Porque como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou como pregarão se não forem enviados?
formosos são os pés do que anuncia o evangelho. Então, irmãs, é muito importante esse trabalho que as irmãs estão fazendo, as conectadas, que os irmãos estão fazendo. Aquela pergunta, posso orar por você? Porque essa pessoa pode ser aquela pessoa que foi predestinada, mas ela precisa de ouvir, porque a fé, a predestinação está relacionada com a fé. E a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a pregação. E a pregação, a palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, a bênção do Pai, fazendo um resumo, né? Foi a terceira mensagem. A quarta mensagem foi a bênção do Filho. Que o Edmar falou semana passada. Qual é a bênção do Filho? Ele falou um pouco da glória, e nós contextualizamos, louvando aqui, falando da glória. E a bênção do Filho é a redenção, e a bênção do Filho é o encabeçamento. Deus fazer convergir em Cristo todas as coisas. Para isso ele deu a igreja, para ser o cabeça. Olha, irmão, que bênção maravilhosa. Isso é um benefício. Primeiro, a escolha. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Hein, Cristiano? Antes da fundação do mundo. E depois ele também te predestinou para a filiação. Isso é uma bênção, um benefício maravilhoso. E qual foi a outra bênção? A bênção do Filho. Qual que foi? A glorificação, que ele vai nos levar nele, na glória, e a redenção. Éramos, por natureza, filhos da ira, da desobediência. E Romanos fala que pela ofensa de um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Logo todos, a morte passou a reinar em todos. E todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, bons, maus, ruins, pobres, ricos, livres, escravos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha, a obra redentora, irmãos. Deus, ele se fez homem, então o Filho veio no nosso lugar, pagou o preço, porque Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Mas pela ofensa de um homem só, Adão, pela desobediência de um só homem, Adão, entrou o pecado, e com o pecado a morte. Aí você diz, o que eu tenho a ver com essa história? Já que foi com um homem só, né, Evaldo? Já que foi com Adão, que Adão resolva essa pendência com Deus. Mas Deus, ele é justo. Pela desobediência de um só homem, Adão entrou o pecado. Mas pela obediência de um só, que é Jesus Cristo, muitos justificados. Aleluia! Então a obra redentora é maravilhosa. Irmãos, todos os domingos, nós temos motivo suficiente para fazer uma hiper, super, mega festa para o Senhor. Por causa da obra redentora. Nós éramos tições ali no fogo, mas Ele nos tirou e nos deu vida juntamente com Ele, e agora está nos edificando, nos colocou na igreja para ser a sua obra-prima. Olha a obra que Deus está fazendo em você. Nós, tão diferentes de Deus, pessoas que não têm paciência, pessoas que não têm humildade, pessoas com vaidade, pessoas com falta de perdão, pessoas com pecado oculto, mas Deus está fazendo uma obra em você, acredite, que aquele que começou uma obra, Ele vai findar até o dia de Cristo. É só você dar uma abertura, é só você agradecer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tem nos abençoado, Ele tem te abençoado. Receba a bênção, irmão, receba, irmão, receba a bênção do Pai, que é a escolha, que é a predestinação, a bênção do Filho, que é a redenção, a bênção do Filho, que é o encabeçamento. Qual é a oração que o Pai nos ensinou? Pai nosso que estais no céu. Nós temos um Pai, e nós louvamos hoje que nós podemos clamar Abba, Pai. Ele é o meu Abba, Ele é o seu Abba. Fala, Jesus, você é o meu Abba. Eu tenho um Abba. Eu tenho um papai, eu tenho um paizinho. Faça essa declaração de amor. Ó Senhor Jesus. Então, essa redenção é maravilhosa, esse encabeçamento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome? É separar. Ser santo é ser separado. Zé Luiz, quando eu falo santificado seja o teu nome, eu estou dizendo, o Senhor é exclusivo.
O Senhor tem um lugar especial na minha casa, na minha vida. Santificado seja o teu nome no meu viver. Venha o teu reino, venha o teu encabeçar, venha o teu governo. Faça-se a tua vontade. Ó Senhor Jesus. E agora, irmãos, nós vamos iniciar a mensagem dessa noite, que é a bênção do Espírito, o selo e o penhor. Aleluia. Eu queria abrir a Bíblia com os irmãos em Romanos. Não, Romanos não, desculpa, irmão, Efésios. Vamos ler Efésios. Efésios, capítulo 1. Senhor Jesus. O nome está gostoso demais, esse desfrute dessas pepitas. Nós podemos fazer uma declaração igual Jeremias, no capítulo 15, no versículo 16, achada as tuas palavras, logo as comi, cada frase, né? Irmãos, Efésios é maravilhoso. A minha mensagem dessa noite é a bênção, como disse, do Espírito, que é o selo e o penhor. Mas Efésios está tão gostoso que nós vamos ler, irmãos, do versículo 3 até o versículo 14. Aleluia. Os irmãos lêem um versículo e as irmãs outro. E eu vou ajudar os dois. Vamos começar com as irmãs. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Agora eu gostaria que os irmãos lessem o versículo 5, o versículo 9 e o versículo 11. Versículo, amém? 11. No qual fomos também feitos herança. Aleluias. Amém. Os irmãos perceberam algo em comum? Comendo cada frase da palavra de Deus, que é alimento para nós, tem uma porção em comum
aqui que é fantástica, é uma revelação maravilhosa. E é muito importante para a sua vida e para a minha vida. Esses 3 versículos que nós lemos, fazendo parte do contexto todo, eles estão falando que Deus ele tem uma vontade. Irmãos, se Deus é o criador de céus e terra, se Deus ele é o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, ele, todo completo e pleno, mas Deus que habita a eternidade, que é sublime, que é poderoso, esse Deus, ele tem uma vontade. Esse Deus que salvou você e salvou a mim, ele tem uma vontade. Percebe? Versículo 5, 9 e 11. Fala do propósito, fala do beneplácito e fala da vontade de Deus. Neles 3, fala que Deus tem uma vontade. E quando o nosso irmão Edmar falou que Deus ele tem uma vontade, mas o arquiteto para fazer cumprir essa vontade foi Jesus. Aleluia. Aonde está isso? Provérbios. Provérbios 8 fala que o arquiteto era Jesus. Ele era a sabedoria. E ele traçava o plano. E ele, na presença de Deus ali, ele desfrutava da presença e das delícias perpetuamente. E eles eram felizes. Então havia uma harmonia. Mas Jesus também, quando veio em carne, o foco dele era fazer a vontade do Pai. Ele dizia, o que eu faço e falo, não faço e falo por mim mesmo, e sim, faço e falo por aquele que me enviou. Irmãos, Deus tem uma vontade. E Paulo fala em Romanos 12, que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus ele tem uma vontade. Qual que é a vontade dele? Qual que é o propósito dele? O propósito de Deus. Aí a gente tem que desfrutar, ganhar a revelação do Espírito. Porque Deus ele tem a sua vontade específica, as vontades específicas e a vontade soberana. Em Gênesis, quando ele se propôs em criar o homem, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Esse homem deveria ser preenchido de Deus como vida para expressá-lo e representar. Essa é a vontade máxima do Senhor. Nos preencher com Ele mesmo até a nossa redenção nos últimos dias. A vontade de Deus é trabalhar a sua glorificação nos seus filhos até eles se tornarem filhos maduros. Aqueles que são guiados pelo Espírito também são feitos filhos de Deus. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas o herdeiro, o filho, só vai poder receber herança se ele atingir a maturidade. Nós sabemos que o homem caiu em pecado. Aí Deus, ele planejou o resgate por meio de seu filho. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é ter um grupo de pessoas criadas à sua imagem e semelhança, preenchidos dele como vida, para expressá-lo. É o seu reino, é trazer o seu reino. Lembra da oração? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então ele tem uma vontade. Qual é a outra? Aí tem as vontades específicas. As vontades específicas. A vontade de Deus é a nossa santificação, porque sem a santificação não veremos a Deus. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e alcance a verdade plena.
alcance o pleno conhecimento da verdade. Então Deus quer salvar o homem e quer que esse homem seja um filho maduro. Então nós vamos ver isso agora. Por quê? Olha, irmãos, o versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele nos predestinou segundo a sua vontade. E nós aprendemos mais um pouco sobre predestinação, marcados para um destino. Ele marcou a você para você alcançar um destino. Tem um caminho ainda a prosseguir. Tem um caminho ainda a percorrer. Você foi marcado para estar com o Senhor na glória. Você foi marcado para alcançar a glorificação. Nós somos predestinados. Aqui no trecho nós lemos, Luiz, que nós somos predestinados para adoção de filhos. Na sua Bíblia está escrito adoção de filhos, mas no original grego é filiação. E filiação significa ser vencedor. Filiação significa ser filho maduro. Filiação significa ser filho herdeiro. Filiação significa ruios tesia. O que é ruios tesia? Ruios é filho maduro. Tesia é direito de primogenitura. Então você foi predestinado para ser um vencedor, para a filiação. Você foi predestinado para uma salvação completa, nega. Corpo, alma e espírito. Ó Senhor Jesus, você foi predestinado para isso. A redenção foi só o primeiro passo, mas o Senhor quer saturar toda a sua alma. Como Romanos diz, até os nossos corpos mortais ganharem vida. De tal ponto que quando o seu corpo estiver te levando em algum lugar, as pessoas vão sentir a presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, irmãos, isso é maravilhoso, o Senhor tem uma vontade. Nós precisamos focar na vontade do Senhor. Vontade do Senhor é o reino? Sim, o reino faz parte. O reino milenar faz parte. Mas a vontade plena do Senhor é a habitação mútua de Deus no homem e o homem em Deus. É ser uma entidade só na Nova Jerusalém. Ser igual a Ele em vida e natureza. Então muitos falam assim, mas esse negócio de negar a vida à alma, de ser um vencedor, de reinar com o Senhor, não é para mim. Irmãos, não se iluda, porque o reino é só uma escala para aquilo que há de vir. O que Paulo fala em 1 Coríntios? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o quê? Eita glória! Senhor Jesus. Paulo também fala, vamos ler lá? Senhor Jesus. 1 Coríntios 2. Senhor Jesus. Amém. Maravilhoso isso, né, irmãos? Glória a Deus. Senhor Jesus. Eu vou começar no versículo 6, que diz assim, 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, expomos sabedoria entre experimentados, não porém a sabedoria deste século. Lembra lá em Provérbios que fala que a sabedoria é o próprio Cristo? A sabedoria estava na criação do mundo. Antes das obras mais antigas, ela já foi criada. Olha, no versículo 6 aqui, entretanto, expomos sabedoria entre experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. O seu destino é a glória. Foi para isso que ele preparou a sabedoria, é para a glória. E Paulo falou assim, olha, gregos eles pedem sinais, tá certo? Judeus pedem sinais. Olha o que fala no versículo 23. Senhor Jesus, versículo 22, do capítulo 1. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo,
crucificado, escândalo dos judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados. Nós somos chamados, nós somos eleitos, nós somos escolhidos. Tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Logo, essa sabedoria é uma pessoa, ó Senhor Jesus. Aí, seguindo no versículo 6 do capítulo 2, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem as dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por causa do tempo, eu só vou citar para vocês. Colossenses 1, 26, 28 fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Ó Senhor Jesus. Então não tenha dúvida, irmãos, que a vontade de Deus é salvar você completamente. Começando a obra no seu espírito, passando para a sua alma e até o seu corpo ser glorificado. Senhor Jesus, e nós precisamos cooperar com o Senhor, abrir o nosso coração, remover as pedras, ter amor reverente à palavra, obedecer o Senhor, desfrutar da Bíblia, como de fato é a própria palavra de Deus. E essa palavra, ela opera milagres em nós. Ela é eficaz. Lá em Hebreus não fala que ela é mais cortante do que espada de dois gumes, que a palavra é viva e eficaz? Mas em Tessalonicenses fala que ela só tem essa eficiência para aqueles que creem nela. Ela opera com o nosso crer. Ela tem toda a eficácia. Senhor, nos ajuda da nossa falta de fé. Eu quero crer, eu quero tomar posse da sua palavra. Quero exercitar mais o meu espírito, obedecer, saber que o Senhor tem uma vontade. E a vontade do Senhor também é que as pessoas sejam salvas. E também não só eu seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, atingindo a glória. Mas o Senhor quer levar outras pessoas à glória. Para isso, eu preciso usar as ferramentas que o Senhor tem dado. O Posso Orar por Você, o Alimento Diário, o Jave, o Bucafé, as Conectadas, a comportagem parcial, a comportagem dinâmica, a comportagem por oportunidade, os homens de oração. Irmãos, são muitas, o Avança Jovem, as nossas reuniões, são muitas as oportunidades. Essas ferramentas que eu falei são instrumentos, mas o instrumento mais importante é você. Lembra quando Saulo de Tarso converteu? Ananias falou para ele e ali ele foi batizado. E ali falou para ele, agora você vai saber como que é importante sofrer por esse nome. E o Espírito Santo falou para ele que ele era agora um instrumento para levar esse nome. Então, das muitas ferramentas que o Senhor dá para nós, a ferramenta mais preciosa é você mesmo. Da mesma forma que Paulo era um instrumento para levar esse nome, você é esse instrumento para levar esse nome, para que outras pessoas tenham um encontro com a herança de Deus, para que outras pessoas venham conhecer o sobrenatural, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, irmãos, em Romanos, olha que maravilha. Romanos capítulo 8, Senhor Jesus, aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 12, Senhor Jesus, aleluia, 12 ao 23. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne,
como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de filiação, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha, irmãos, não sei se você entendeu, mas a vontade de Deus é glorificar você. A vontade de Deus é nos levar para a glória, nos introduzir na pessoa do Senhor. Senhor Jesus, agora vamos no 18. No 17 é importante vocês lembrarem aí, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O herdeiro, ele vai receber herança quando ele atinge a maioridade. Ou seja, quando nós desenvolvemos a nossa salvação, aí nós estaremos aptos a receber a herança. E nós vamos ver essa noite que a maior herança, muita gente acha que é reinar com o Senhor. Não, a maior herança é o próprio Deus. É nós sermos introduzidos no próprio Deus. Certo? Hoje, nós já temos uma amostra dessa introdução por meio do Espírito. Por meio do Espírito, nós temos o antegozo, mas naquele dia, Cristiano, nós o veremos como ele é. Aleluia! Então, se hoje você exercita o Espírito e você já tem uma paz que inunda seu ser, imagina naquele dia que você vai vê-lo como ele é. Ó Senhor Jesus, nós teremos o resgate da sua propriedade total. Nós teremos o desfrute total da presença de Deus. Senhor Jesus, mas para isso o Senhor está nos aperfeiçoando. E ainda nós teremos uma parada obrigatória no reino milenar. Aleluia! Agora o versículo 18. Do 18 até o 23. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quem é que não sofre aqui? Levanta a mão. Ó, ninguém levantou, todo mundo sofre. Cada um com um sofrimento diferente, né? Mas a palavra do Senhor nos garante que, junto com o sofrimento, junto com a tribulação, Ele provê livramento, de maneira que nós podemos suportar. Então, irmãos, os sofrimentos ganhos são para nós. Lembra o que Pedro falou? Pedro falou que é como ouro, né? É como ouro que quando você chega fogo nele, ele aumenta o valor. Assim também é a nossa fé. Quanto mais situações de sofrimento, de tribulação, e nós passamos por essa prova, mais vai aumentando o nosso valor, mais vai sendo pavimentado o nosso caminho para a glorificação. Ó Senhor Jesus, então para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Versículo 19 a 23. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida, resgatada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então aqui está falando, irmãos, que até o pernilongo que fica te picando, não é culpa dele não, a culpa é você. A culpa é o pecado, sabia, irmão? Porque quando o pecado veio, aí está falando isso aqui, olha, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, por causa do pecado. Por causa do pecado as coisas, tudo saíram do controle. Por causa do pecado, aí vem doenças, vem enfermidade, vem morte, vem epidemias, pandemias,
você está brigando com um vírus, então dá um jeito de crescer em vida, meu irmão. Dá um jeito de buscar o Senhor, dá um jeito de ser aperfeiçoado, porque quando nós somos aperfeiçoados, aqui está falando, Zé Luiz, que até a criação está esperando o meu e o seu crescimento de vida, porque quando eu e você crescermos, até a criação ela vai se libertar desse cativeiro. Olha, irmão, a liberdade da glória dos filhos de Deus, até eles estão torcendo, até eles precisam, eles gemem, ó Senhor Jesus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o fim da fé é a salvação da alma. Mas nós sabemos que quando o Senhor voltar, quando nós tivermos crescidos, se aqueles irmãos que já faleceram, dormiram no Senhor, e o corpo físico se decompôs, a palavra fala que eles receberão novos corpos. E nós, os vivos, nós seremos transformados num corpo de glória. Ó Senhor Jesus, num corpo igual de Jesus. É isso que a gente tem que focar, essa é a vontade de Deus, de eu ter um corpo igual dele. Não é só você pensar no galardão, de reinar, de administrar a cidade. Não, isso vai ser uma parada obrigatória. Mas pensa no algo maior, do sobrenatural de Deus, Raquel, de ter um corpo de glória igual dele. Quando ele apareceu para os discípulos naquela sala fechada, e ali ele soprou o espírito da vida, e ele fez uma promessa, a sua presença invisível em Mateus 28, ele falou assim, Evaldo, que toda autoridade me foi dada nos céus, e agora eu vos envio vocês, e fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar o que eu tenho vos ensinado, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ó Senhor Jesus, ele deixou esse Espírito maravilhoso, irmão. Essa é a bênção do Espírito, ele nos selou. O que é selo? Aqui fala que ele nos selou, Efésios, né? Ele nos selou. O selo era usado, irmãos, no passado pelos reis. Derretia-se uma cera, o rei ele tinha um anel, os príncipes, os reis, os imperadores, e quando ele mandava uma ordem para uma cidade, ou para os comandantes das tropas que estavam na frente das batalhas, e ele queria que essa ordem fosse feita, ele queria que sua vontade fosse feita, então ele escrevia nos pergaminhos, derretia-se a cera, vinha com um anelzão e selava. Aquilo era a vontade dele que ia ser feita. Ele estava dando autorização, aquilo devia ser feito. Ou seja, quando o comandante recebia, ou então o governador, que acima dele era o imperador, ele lia aquilo, tinha a marca do rei. Ô Lúcia, você tem a marca do rei? Toninho, você tem a marca do rei? Tiana, você tem a marca do rei? Irmãos da igreja, vamos levar, vocês têm a marca do rei. Ele nos selou, irmãos. Nós somos selados. Nós temos a marca. Você pode até achar que as pessoas não percebem, mas Deus percebe. Os principados e potestades percebem essa marca. Nós somos marcados. Nós somos selados. E Paulo fala que aquele que nos ungiu, aquele que nos selou, é Deus. Vamos ler esse versículo, irmãos? Maravilhoso. 1 Coríntios 1. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aquele que nos marcou e nos selou é Deus. Aquele que nos ungiu. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. É 2 Coríntios, tá, irmão? 2 Coríntios 1. Senhor Jesus, amém. 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 2 Coríntios,
Ó Senhor Jesus, que maravilhoso. Olha o 20, 2 Coríntios 1, 20. Porque quantas são as promessas de Deus? Deus é um Deus de promessa, irmãos. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porque também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Irmãos, a bênção do Espírito é o selo e o penhor de Deus. Ó Senhor, quantas... Deus é um Deus de promessa. Eu gosto muito daquele versículo de Gálatas 3, versículo 14, que fala que para que a bênção de Abraão alcançasse os gentios e eles recebessem o Espírito Santo prometido por meio da fé, Zé Luiz. Então a maior bênção, a maior promessa já se cumpriu nos nossos dias. Ele prometeu e ele cumpriu. Ele nos selou com o Espírito. E nós vimos que no hino que nós cantamos, nós falamos que o próprio Espírito de Deus testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, uma marca inquestionável é essa do Espírito Santo de Deus. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele, irmão. Então, o Espírito, a bênção do Espírito é o selar, é a marca. Ele nos marcou. Nós somos dele, nós pertencemos a Ele. E essa marca é o seguinte: o Espírito testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia, que chegou até nós, irmãos. Ele nos selou. Vamos ler 2 Timóteo 2,19. Alguém lê 2 Timóteo 2,19. Senhor Jesus. Podem ler. Quem já encontrou, pode ler, por favor. Ó Senhor Jesus, o firme fundamento é esse, irmão. Ele nos selou, Ele conhece aquele que pertence a Ele. Aleluia. Lá em Efésios diz assim, Efésios 1, Senhor Jesus. Olha que maravilha, irmãos. Efésios 1:12, olha. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, há um ponto aqui, irmãos. A nossa missão, pregar o evangelho a toda a nação. A nossa missão é edificar a igreja. Edificar a igreja é nós crescermos em vida. Edificar a igreja é nós, menos de nós e mais de Cristo. Edificar a igreja é preparar esse lugar de habitação para Deus. Edificar a igreja é viver a vida da igreja. A vida da igreja ela é feita de pessoas. É nós sermos aperfeiçoados como pessoas. E aqui fala o seguinte, olha, em quem também depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, um dia nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Por isso é importante nós levarmos também essa palavra do evangelho, a palavra da verdade e o evangelho da salvação. É importante para que as pessoas, depois de crerem, o que vai acontecer com elas? Elas também serão seladas, como nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Ó Senhor Jesus, por isso, Senhor, destrava a minha boca. Senhor, me ensina a pregar o evangelho. Me ensina, Senhor, a ser esses pés formosos que anunciam as boas novas. Senhor, eu quero olhar com as pessoas com um olhar de compaixão, como o Senhor olhava aquelas que estavam exaustas e aflitas, como ovelha que não tem pastor. Senhor, eu quero ter esse sentimento. Eu quero ser sensível à vontade do Senhor. Lembro do alimento diário, quando falou de 2 Samuel,
dos valentes de Davi. Davi, ele teve sede, mas ele estava encurralado na porta de Belém. Estava lá uma guarda dos filisteus, e lá tinha uma fonte. Davi sussurrou: quem me dera beber daquela água? Os valentes foram e romperam tudo. Foi lá e buscou a água. Está aqui Davi. Davi não ousou tomar daquela água e ofereceu por libação, porque eles arriscaram a vida. O que significa isso com a mensagem de hoje? Nós precisamos ser sensíveis à vontade de Deus. Quando você é sensível à vontade de Deus, você rompe barreiras para fazer aquilo que agrada o Senhor. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ter essa cumplicidade com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que eu flua como um rio de água viva para alcançar as pessoas. O nosso orgulho nos tirou do jardim, mas a humildade colocou o jardim em nós. E a misericórdia se tornou um rio que se repartiu em 4 braços para alcançar o homem em toda a terra. E esse rio, que lá em Gênesis saía do Éden, em Ezequiel saía do limiar do templo, em Apocalipse sai do trono, em João sai de dentro de você para alcançar as pessoas. O Senhor disse, o Senhor levantou no último grande dia da festa. O povo já estava abarrotado de tanto comer, porque era a festa de Pentecostes, de colheita. O povo não estava conseguindo comer mais nada. Mas Jesus ousadamente levantou. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí João explica, ele dizia isso ao Espírito que ainda não era, que o Senhor não tinha sido glorificado. Mas esse Espírito nós já recebemos, que o Senhor já foi glorificado. Ele já soprou esse Espírito prometido a Abraão, chegou aos gentios, e nós recebemos por meio da fé. Então ele quer, Zé Luiz, o que se cumpra aqui, o que está em Efésios, que também vós, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Do Carmo, resgate da sua propriedade. O que você lembra disso, do Carmo? A primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o objetivo de nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Saiba, irmãos, que você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, você é herança de Deus. Por um lado, você é herança de Deus. Salmo, acho que é 33:12, fala que nós somos feito herança de Deus. Não, aqui o versículo também fala, que nós lemos no contexto, olha. Versículo 11, Efésios 1. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado. Mas espera aí, Romanos fala que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Agora fala que eu sou herança? Estou colocando uma minhoca na cabeça de vocês. Quem é herança de quem? Irmãos, o Senhor é maravilhoso. Ele quer um povo para chamar de seu povo. E nós temos um Deus que chamamos de Deus. Por um lado, você é herança de Deus. Deus precisa trabalhar nessa herança, né, cabeça? Porque muitas vezes essa herança é meia boca. A herança nossa não tem problema. Deus é a nossa herança. Deus é a nossa herança. Mas a herança de Deus, que somos nós, precisa
desenvolver a salvação, precisa do crescimento, precisa ser um filho maduro, precisa ser um vencedor, precisa ser alguém que busca crescimento de vida, precisa ser alguém que ora, precisa ser alguém que prega, precisa ser alguém que está afinado e alinhado com a vontade dele, precisa ser alguém como os valentes de Davi, sensíveis à vontade de Deus. Aí sim, essa herança. Efésios 2, os irmãos vão lembrar. Éramos, por natureza, filhos da ira? Andávamos conforme os pensamentos e as nossas vaidades? Éramos desobedientes, como outrora no passado, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo, e agora Ele está nos tornando a sua feitura. Hein, Marisa? A sua feitura, a sua poêmia. O que é poêmia? Poêmia é a sua poesia, a sua obra-prima. Irmãos, Efésios é uma poesia. Ele está fazendo de nós tições tirados do fogo, materiais imprestáveis, em sua poêmia, em sua obra-prima, a sua obra mais perfeita. E Efésios fala que é para exibir no mundo vindouro. Ó Senhor Jesus, é para resgate, é até a nossa redenção final. Aí sim, nós vamos satisfazer a vontade de Deus. Aí sim, nós somos feitos herança, com dispensar as bênçãos, irmão. As bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito, é para nos tornar uma herança nobre, uma herança digna de nosso Deus. Porque Ele não quer receber você e eu do jeito que nós estamos. É hora de mudança. Ele quer nos aperfeiçoar. Aí sim, irmãos, nós vamos dar gozo e prazer ao Senhor. Ele vai exibir para todas as nações, ele vai exibir essa herança, que nós somos feitos herança de Deus. Mas por outro lado, Deus é a nossa herança. Salmo 33, 12. Senhor Jesus. Quem encontrou pode ler, irmãos. Por causa do tempo. Eita glória, amém. Amém? Aleluia! Então Ele te escolheu para a herança dEle. Ó Senhor Jesus, Ele nos escolheu, mas Ele está trabalhando nessa herança, porque a expectativa é grande, irmão. Ele começou uma obra em nós, Luiz, Ele vai findar, porque essa herança é nobre. Ó Senhor, Ele mesmo dispensando. Então a bênção do Pai, do Filho e do Espírito, essas bênçãos é para a nossa maturidade, é para o nosso crescimento, é para isso que Ele nos selou, Evaldo. Ele não só nos selou, mas Ele também deu o penhor. O que é penhor? Agora, para finalizar, a bênção, né, do Espírito é o selo e o penhor. O selo eu já falei que é a marca. Né? Ele já nos marcou, Ele já nos selou, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E o penhor? Penhor é garantia. O penhor é garantia. No passado, quando havia negociações de terras, que ainda não tinha cartório, não tinha registro, não tinha escrita, quando se vendia uma terra, as pessoas tiravam uma amostra daquela terra, uma amostra daquela terra, e levava para o comprador. E aquela amostra o comprador tinha que guardar, porque se, quando finalizar o negócio, aquela amostra fosse diferente, ele podia desfazer o negócio. Irmãos, o Senhor, Ele nos deu o Espírito como o penhor. Ou seja, o Espírito é o penhor, é a garantia. É a garantia que nós seremos resgatados. A propriedade vai ser resgatada de uma forma completa. É o que o versículo diz aqui. Esse penhor é para aguardar o resgate da propriedade. Então, o selo nos garante a herança de Deus, tá certo? Que Deus é a nossa herança. Agora, o penhor, o Espírito, ele garante para Deus que você já tem algo dele, você tem uma amostra. Irmãos, e com essa amostra, e que amostra, né, irmãos? O Espírito é o que dá vida
O Espírito é o que vivifica. Irmãos, pode estar acontecendo tribulações na nossa vida, mas quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós exercitamos o Espírito, quando a gente dobra o joelho, irmãos, nós entramos no Santo dos Santos, e há muita alegria, há verdadeira felicidade. Olha, irmãos, a pergunta que está aqui: como posso ser feliz? Tem um irmão que fez um levantamento, e no período de um mês, 45 milhões de pessoas na internet fizeram essa pergunta: como posso ser feliz? E aí, olha o que está escrito na epístola de Pedro. Pedro 1, primeira epístola de Pedro, 1:6. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu amo o Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Senhor Jesus, então qual é a verdadeira felicidade, irmãos? Olha que rico. Amém. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8. A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, o Espírito é o penhor, ele é a amostra, ele é a garantia da nossa salvação completa. Ele é a garantia que Deus, por um lado, é a nossa herança, por outro lado, nós somos a herança de Deus. Isso é a garantia. E essa garantia, irmãos, ela é maravilhosa, porque essa amostra, nós já podemos desfrutar grandemente dessa amostra, com alegria indizível, cheia de glória. Então, quando nós exercitamos nosso espírito, uma alegria invade o nosso coração. Quando nós obedecemos o ID e a orientação do Senhor para nós pregarmos o Evangelho, quando a gente cuida das pessoas, nós é que somos cuidados. O Senhor é aquele que Ele dá de beber. Quando você dá de beber, você que fica descedentado. Ele supre você. É uma alegria que invade. Então, irmãos, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se nós hoje, na vida da igreja, exercitando o Espírito, e com esse Espírito da realidade, nós temos uma alegria, temos desfrute. Imagina no resgate total da propriedade que é Deus. Ó Senhor Jesus, irmãos, que nós possamos ser encorajados com essas palavras e crer na bênção do Pai, do Filho e do Espírito. Essas bênçãos é para nos aperfeiçoar, é para nós atingirmos a maturidade, para nós fazermos a vontade do Senhor e para nós realmente nos tornarmos essa herança que o Senhor tanto deseja, e também para um dia nós nos encontrarmos com o Senhor e desfrutarmos como Ele é. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Então nós podemos compartilhar um pouco em grupos, né? Aleluia. Jesus é o Senhor.